tem uma nota que diz assim: é notável como o bispo da época, Dom Galiberti, em seus relatórios colocava no mesmo patamar elementos de várias naturezas, o número de violências, elencando os assassinatos e suicídios, a chegada de novos protestantes e espíritas na cidade, e os malefícios causados pelo cinema. Então, eles tinham esse pensamento, né? De espíritas, o cinema, né? Que provocava todos os acontecimentos ruins na cidade. Né? Então, esses são os detratores do espiritismo. Desta forma, emerge um grupo de estudo na nova doutrina com afinidades e objetivos de levar ao mais amplo espaço os conhecimentos do espiritismo. A doutrina dos espíritos. Não seria nada fácil o confronto e enfrentamento dos primeiros crentes na doutrina espírita. Nessa batalha que se inicia no ano de 1896, na cidade de Cáceres, reunia-se na casa do Sr. João Campos Vidal alguns homens a fim de estudar a doutrina dos espíritos. No início era um grupo pequeno. O grupo foi crescendo e sentiram a necessidade de reunirem-se num espaço maior e que fosse centralizado e de fácil acesso a todos os seus integrantes. De acordo com os relatos do Sr. Antônio Henrique Leite, que desencarnou faz pouco tempo, né, nosso irmão muito querido, que na época que eu o entrevistei, ele estava com 72 anos, que disse na sua entrevista, né, o que ele sabia das ocorrências, da dificuldade, né, do espiritismo na nossa cidade. Então ele me passou. De acordo com os relatos do Sr. Antônio Henrique Leite, 72 anos na época, vamos assimilando como foram os primeiros tempos do espiritismo na cidade de Cáceres. Os primeiros estudos da doutrina espírita de Allan Kardec e como narrador das dificuldades na aceitação pela sociedade cacerense desses primeiros homens vistos como trazedores de malefícios à cidade. Na época do senhor Praieiro era muito difícil, dizia o Sr. Henrique. Quando encontravam com ele na rua, mudavam de lado, atravessavam a calçada. Hoje não, o preconceito acabou. Palavras do Sr. Henrique. Esse salienta também que, quando era moço, o padre ensinava para o povo: encha um saco de pedras e, quando os protestantes começarem a falar, joguem essas pedras neles. É difícil, né, meus irmãos? Como foi difícil. Uma casa pequena foi doada por um dos integrantes deste grupo, cuja estrutura física sofreu reforma. Segundo as atas pesquisadas, e o grupo denominou-se Fé e Caridade. Esse grupo separou-se, dando origem a outro grupo no ano de 1900, o nome Antônio de Pádua. E nesse mesmo ano originou outro grupo intitulado de Estudos Espíritas. Esses dois grupos com afinidades se fundiram num só, chamado Grupo Espírita São Mateus. Em 1916, foi construído o prédio histórico, conforme ata de fundação, tendo em seus registros agora denominado Centro Espírita Mateus. Olha, preste atenção, em 1916, a nossa catedral, ela foi começada a fundação em 1919 e com término em 1965. Então, o Centro Espírita Mateus é mais antigo do que a nossa Catedral São Luís. Prestem atenção. Desde o início de suas atividades, já desenvolvia trabalhos voltados à assistência social, ligada e administrada pelo Centro O Lar Servas de Maria, mais conhecido como Abrigo dos Velhos, atendendo idosos de ambos os sexos. Com o passar dos anos, o espiritismo vai se pluralizando na cidade, surgindo assim outros grupos, como o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que é o nosso, né? Que foi fundado dia 29 de agosto em 1986, pela nossa querida irmã Marisete, o seu Gonçalo, um grupo, né, de irmãos e irmãs, né, que tiveram esse carinho, essas intuições de fundarem, né, este lugar maravilhoso que nos abriga, né, que nos traz
motivos para continuarmos, né, estudando, para o progresso de cada um de nós, né? Então nós temos muito carinho muito grande pela nossa irmã Marisete. Em 1990, fundou-se o Grupo Espírita Fabiano de Cristo, a Rua dos Desenhistas, na época, no bairro Cavalhada, na cidade de Cáceres. Também é um grupo que foi fundado pela nossa irmã, né, Dona Laís e sua filha, que veio de Votuporanga, que trouxe na bagagem a vontade, né, o desejo e a missão, né, de fundar um centro espírita aqui na nossa cidade. E já com o nome intitulado Fabiano de Cristo. Né? Outro personagem muito importante no movimento espírita da nossa cidade, nós não podemos esquecer dos feitos que marcaram o seu nome, é o companheiro Luiz Vital Assad, um grande tarefeiro do bem, que ajudou e cooperou com seu esforço, a sua dedicação, o seu amor pela doutrina espírita. E a esse nós devemos muitas considerações, que fica registrado. Em 1994, fundou-se outro grupo, Fraternidade Espíritas Dias da Cruz, por um grupo de jovens que traz na nossa lembrança agora a nossa companheira Janice, Vaneide, Maria, a Rosa do Amaral, a Lene, Sorgeso, Sofenelon, Curtis, o Alexandre, que hoje o Curtis e o Alexandre fazem parte da atual diretoria, né, do Centro Espírita Dias da Cruz. É um carinho muito grande por essas nossas irmãs, muito grande. Há também o Centro Espírita São Luís, que nós também temos um carinho imenso pelo seu Henrique, pela Jane, que levam esse trabalho, né, de amor e caridade em benefício da sociedade. Então, são esses centros muito importantes para a nossa cidade. Então, todas essas instituições possuem os mesmos objetivos, os estudos sistematizados, o atendimento fraterno, a reforma íntima, o desenvolvimento da caridade, o intercâmbio entre os planos material e espiritual, a evangelização das crianças e adolescentes e cursos profissionalizantes, suprindo assim as necessidades materiais e espirituais aos mais carentes necessitados. Nós não podemos esquecer também de relatar nomes que teve uma importância muito grande no desenvolvimento, né, do movimento espírita da nossa cidade. Eu sou Aristolino Praieiro, né, companheiro, que em todos os lugares as pessoas falam dele com muito carinho, um trabalhador, né, cuja federação guarda, né, seus quadros na parede, as lembranças desse trabalhador, né, tarefeiro do bem. Podemos esquecer também do Sr. João Clímaco de Souza, também esse irmão, né, que ficou na história, Marisete conheceu, né, e inclusive ele era do Mateus, a primeira evangelização era feita na casa dele, né. Podemos esquecer também do Sr. Ezequiel Gomes de Castro, né, ainda está encarnado, graças a Deus, né, graças a Deus que ainda conserva a sua presença física ao nosso lado, né? Muito amigo também da nossa irmã Marisete. Ele é um fundador de centros espíritas, que teve as primeiras orientações do senhor Praeiro, olha que maravilha, né? E esse nosso irmão, o senhor Ezequiel, é um grande amigo nosso, muito, muito querido, né? Principalmente da Marisete, está sempre visitando a Marisete, né? Ele foi o fundador do primeiro grupo da Mocidade Espírita de Cáceres. Olha que maravilha. Não podemos esquecer também que nas lembranças, Líbio e Carmelina Magalhães, que também faziam parte da primeira evangelização infantil
do Centro Espírita Mateus. Não podemos esquecer nunca que o Centro Espírita Mateus foi o primeiro centro espírita da nossa cidade e o primeiro do estado de Mato Grosso. Então nós devemos muito respeito e muito carinho, porque muitos de nós passamos pelo Centro Espírita Mateus, né? Podemos esquecer também do espírita Sr. Rodrigues Fontes, que construiu o Abrigo dos Velhos, o Lar Servas de Maria. Não podemos esquecer também do Sr. Aurélio Olegário de Campos, que construiu a Casa da Criança. Não podemos esquecer do Sr. Henrique, né? Pereira Leite, militar, muito querido, desencarnou há pouco tempo. E também aos militares que marcaram grande presença no movimento espírita da nossa cidade. Coronel Lobo, com muito carinho, que todos nós espíritas sentimos por ele, né? E assim, meus irmãos, né, são tantos personagens importantes, amigos espíritas da nossa cidade. E os que estão na atualidade agora, né, com a presença constante, os nossos irmãos, né, que estão dando continuidade na tarefa do bem, né, de servir, de tarefeiro, né, de amor, que neste momento, né, nós nos unimos em agradecimento por essa doutrina maravilhosa, né, que faz com que nós reconheçamos os valores que existe em cada personagem que passou pela nossa cidade e que contribuiu com o movimento espírita, né? Então, nossos agradecimentos. Nós também não podemos esquecer daquelas criaturas espíritas pelas práticas que exercem, mas nunca participaram de centro espírita, né? Nós temos a experiência do conhecimento, do carinho, do respeito pela nossa irmã, Dona Anita. É com muito carinho que nós falamos dela. Uma senhora que faz tanto benefício, né? Auxilia tanto as criaturas que batem na sua porta e ela atende com muito carinho, né? É espírita convicta, fazendo um trabalho de amor e caridade, auxiliando a todos, né? Dona Anita merece o nosso respeito e as nossas considerações e o nosso carinho. E assim, meus irmãos, eu vou finalizando. Espero ter trazido a todos vocês um pouquinho de conhecimentos e lembranças de irmãos que muito ofereceram de si, deixando um legado aos espíritas e simpatizantes do Espiritismo e da doutrina dos Espíritos, compilada por Allan Kardec. Deixo um grande abraço a todos meus irmãos e irmãs do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Gratidão a todos e fiquemos com Deus. Muito obrigado.